um prazer estar aqui com vocês nesse desafio de falar do metaverso, né? Eu já estava falando com a galera aqui que estava na presença tangível, porque o oposto do digital é o tangível, né? A gente está aqui, ó, pá, físico, neste palco acontecendo. E esse desafio, o que é o metaverso, gente? Aí eu vou falar uma coisa assim, eu já vou acabar a palestra em um Twitter, porque ninguém sabe o que é o metaverso, tá? O metaverso ele não existe. A gente está começando a conversar. E quando a gente começou a conversar, por exemplo, da internet, lá há 10, 15 anos, 20 anos atrás, a galera chamava de cyberespaço. E hoje ninguém fala assim, tipo, entra no cyberespaço. Né? A gente fala assim, entra no Google, entra, né, entra na internet. Então, vai mudar, com certeza. A gente não vai ficar falando metaverso. Mas hoje a gente tem um conceito científico que vem de uma ficção científica, que é a questão do metaverso propriamente dito, que representa, para mim, tecnicamente falando, 3 coisas: presença, envolvimento e imersão. E a gente sentiu um pouco disso. Assim, tem gente no digital, mas ele está presente aqui com a gente, quem está no digital. O que é a presença? É quando está aqui, ó, fisicamente, mas eu também estou numa presença digital. Eu estou envolvido. Envolvido você está se você está prestando atenção no que está acontecendo aqui. Você pode estar fazendo outra, estando presente aqui, envolvido em outra história, falando no celular, fazendo alguma outra coisa. E imerso, a gente está dentro deste lugar? Sim, a gente está. Mas a galera do digital não. Então, são esses pequenos conceitos que a gente começa a perceber e a ter uma orientação do que a gente vai construir no futuro e como representa a gente, né, nesse avatarzão aqui. Eu tenho um avatar, vocês também estão, né? Um avatar aí, tem outro digital aqui. Então, são essas pequenas coisas. E para a gente começar a tangibilizar, assim, falar assim, tá bom, mas o que vai acontecer? O que eu faço hoje? Né? Porque essa é a pergunta que não quer calar. O que eu faço hoje? O que eu começo a desenvolver dentro de fintech, dentro do conceito todos? E tem alguns pilares já sendo construídos desse mundo. Que a galera está comprando terreno. Né? A primeira coisa que você faz quando você chega numa cidade é comprar terreno. Então, a galera está comprando terreno no metaverso, é isso. E o que está sendo construído? São algumas coisas. Tem uma parte de infraestrutura de pagamento. Então, é uma circulação econômica que a gente está vendo chegar. A gente tem uma parte de digitalização das coisas todas. Então, tem essas especulações. Vai virar é o futuro do e-commerce, Catarina, no metaverso? É um momento de trabalho? Eu simplesmente vou estar lá para jogar? O que é que vai acontecer? Então, sim, os judeus falam que para você construir, né, uma nação, são 3 pilares. A gente tem que ter cultura, território e dinheiro, e economia circulante, uma economia local. Até então, na internet, a gente construiu cultura do like, a cultura de saber postar. A gente aprendeu a postar, a gente não sabia isso. A gente tem um território digital, porque a gente entra no Facebook. Entrei, me cadastrei ali, eu estou ali, mas a gente não tinha economia. Agora, o que a gente tem é o pilar da economia. Então, o convite desse metaverso ele vai ficando mais denso. Mas a gente está construindo já isso há alguns anos. Tá? Não começou de agora o negócio. Então, quando a gente pensa na estrutura do blockchain, que agrega muito valor no metaverso, que vem um pouco ao encontro disso, que foi justamente a palestra que a gente acompanhou aqui, que vem a estrutura de meio de pagamento, economia circular dentro das redes sociais, a gente está falando de trazer um sistema financeiro para fora de players, descentralizar isso. Mas a gente também tem uma base dentro do metaverso que está sendo construída, que é o ativo não fungível, que é um nome que a gente vai precisar entender um pouco melhor, porque aqui moram as possibilidades do próximo mercado, do como que a gente vai se relacionar dentro desse mundo digital. Tem a parte da infraestrutura e tecnologia, que é aquele negócio lá, aquela galera que está fazendo aquelas coisas para colocar no olho, né? Tipo, aqueles gadgets. Então, assim, realidade virtual mista, aqueles óculos, aquelas coisas todas que a gente olha e ainda acha um pouco repulsivo. Claro, a gente está falando de uma comparação bem bruta do cinema mudo aqui, né? Olha qual era a primeira tecnologia do cinema mudo que aconteceu. Não dá para comparar. Não é sobre olhar para aquele óculos e falar, não, esse óculos aí não dá para usar. Claro que não dá para usar. Vamos evoluindo. A gente vai chegar lá, mas o importante é começar a testar. E aí tem uma parte também que é importante, que é a economia compartilhada, essa cultura de quando a gente leva a economia compartilhada. E não só a cultura compartilhada. Eu estou literalmente trazendo as finanças para o jogo. Estou falando sobre economia aqui. Então, assim, primeiro, gente, é uma sopa de letrinha. Né? Então, o que é metaverso? O que é Web3? O que é DeFi? O que é... Quem aqui investe em criptoativos e faz alguma coisa? Só para eu saber. Compra NFT?
Ótimo. Então, vamos do basicão, tá? Basicaço, basicaço. E, por favor, se não entendi, vamos de novo. Porque é uma sopa de letrinhas muito que une muitos conceitos. Blockchain, quando a gente fala, gente, toda vez que vocês lerem blockchain, toca pela palavra confiança, tá? É sobre confiança. Por que eu alugo um apartamento no Airbnb? Porque eu confio no Airbnb. Por que eu deixo meu apartamento ser alugado no Airbnb? Porque eu também confio. Por que eu confio no banco? Quando eu entro no banco e fala lá que tem R$100. Tem R$100 mesmo na minha conta? Acho que não. O dinheiro está em outro lugar, sendo usado por outro alguém, mas tem a representação daqueles R$100 que o banco, em função de várias auditorias, ou seja, ele tem um sistema de confiança ligado, numa rede de colaboração de confiança enorme. Porque eu não só estou confiando na marca do banco, na estrutura do banco, quando eu deixo meus R$100 ali, mas eu estou confiando que o banco também é confiável porque tem uma auditoria dando aval para aquele, porque tem leis governamentais, porque tem estrutura baseada de confiança que garante que aqueles R$100 ali, que não está ali, está ali. Entende? Então, quando eu troco essa palavra por blockchain, eu estou falando assim, confia sem precisar de uma marca no centro. Sem precisar eu, como ser humano, acreditar naquilo. É sobre isso. E circula economia, circula literalmente dinheiro. É tão confiável que as bases e o convite é para você fomentar uma economia dentro. O Web3, gente. O que é o Web3? Eu nem sabia que a gente estava na Web3, na Web2, né, quando surgiu esse nome de Web3, mas o que acontece quando a gente pensa? Em Web1 era lá nos primórdios, no começo dos anos 70, 80, quando a gente simplesmente fazia aquele login, começava aqueles barulhos, aquelas coisas estranhas que você entrava e só se conectava uma vez naquele cyberespaço, naquele contexto. E usava uma password, usava uma senha. Quando eu entro em Web2, o Google, ou os players, que são as marcas que estão nesse ambiente digital, faziam um convite muito elegante para a gente. Falaram assim, aproveita, assim, ao invés de você fazer um novo cadastro nesse site que você está tentando, usa o meu cadastro do Google, que já tem. E aí a gente vai lá e entra através de outros players que são maiores dentro dessa cadeia digital para fazer a nossa conexão e entrar com a nossa senha ali dentro do contexto. O que acontece quando eu vejo isso? A gente literalmente está confiando tudo ao Google. E é por isso que surgem essas coisas de LGPD, leis. Porque, sim, os dados estão aí. E tem alguém tomando posse, assim como os meus R$100. Certo? E aí, quando a gente chega na Web3, a gente está falando assim, ao invés de você se conectar com o Google ou com alguma senha ou alguma questão assim, você vai fazer assim, você vai conectar a sua carteira. E o que significa conectar uma carteira? Uma carteira é um lugar onde... O que tem na nossa carteira? Gente, identidade, certo? A gente leva a nossa identidade. Abre a carteira aí, deve ter uma identidade, deve ter cartão de crédito, deve ter dinheiro. Se ainda tiver, né? Ninguém usa mais isso. E é isso. Ou seja, quando eu estou absorvendo e plugando e fazendo uma conexão de abertura com qualquer plataforma, qualquer aplicativo dentro da internet nova com a minha carteira, é porque eu estou me relacionando direto com aquele lugar e não mais através de um player. Essa é a mudança, e essa mudança estrutural, gente, ela traz uma quantidade de produto e serviço que é incrível e dá disponibilidade só pelo fato da gente tirar um terceiro. Então, Catarina, então a blockchain tira os cartórios, né? Não só. Não só. Ela adiciona valor de confiança para qualquer coisa que a gente queira trocar. E o que a gente vai trocar? E aí eu trago um exemplo para ficar bem fácil. Isso daqui é um... Sabe browser? Tipo, quando a gente entra no Chrome, Google Chrome ou Safari. Chama browser isso, né? Isso daqui é um browser chamado Brave. Eu recomendo todo mundo usar para testar. O Brave.com é um browser com criptoativo. Ele é criptografado. Então, ele fala o seguinte, quando você vai ali, você vai baixar uma wallet, você vai abrir e se cadastrar e fazer uma wallet. Ou seja, você vai dar uma password, vai ter um login que só você vai ter o acesso àquilo. E ela gera uma economia de tudo que você se relaciona dentro do Brave. E ela te dá BATS. BATS é a moeda do Brave, que chama Basic Attention Token. O que significa Basic Attention Token? Atenção básica. Então, o que esse Brave está fazendo para mim é assim, eu sei que quando você entra na internet, você é inundado com propaganda. Você ganha por ver as propagandas? Porque eu posso te pagar.
Aliás, você pode escolher se você quer ver as propagandas ou não aqui dentro. Porque aqui do lado, ali, ó, tá, no caso, eu resolvi bloquear. Eu falo assim, eu não quero ganhar BATS. E BATS não é um sistema de pontos e cashback, hein, gente? É dinheiro, porque eu consigo converter isso em dólar. Porque é uma wallet, é uma carteira. Então, não estou falando aqui de pontuação, sistema de crédito e débito, de compensação de empresas. Não, não é isso. Então, quando eu entro ali, eu decidi bloquear. Então, eu deixei de ver 159 mil anúncios, poupei 2,48 GB de banda e 2 horas da minha vida. O que significa isso? Que eu não ganhei nenhum BAT, mas eu poderia optar por ganhar BAT. E se eu ganhasse BAT? Se eu ganhasse BAT, eu também poderia enviar meus BATs para um site ou para uma plataforma de um amigo que eu achasse legal. Gente, quando ele fez isso, ele deu na minha mão o giro econômico desse sistema. Ele deixou com que eu decidisse. Ele me pagou para fazer as coisas que eu preciso, que ele quer que eu faça, mas a gente negociou isso. Não como uma economia de like. Me dá um like aí, gente. Por que tem aquela irritação de todo mundo? Assiste meu vídeo no YouTube, dá um like. Porque o like é o cashback do YouTube. Entende? Aqui não. Aqui a gente está falando que ele vai me dar bate ponto, acabou, isso é dólar. Isso é money honey, sabe assim? Essa é a história do negócio. E essa é a principal característica de vantagem. Só que assim, se você começa a surtar. Então, se realmente a gente pode criar uma economia que circula a partir de tudo que eu giro na internet, isso é muito potente. Sim, isso é muito potente. Agora, vamos adentrar um pouco o que é cripto como ativo não fungível. Gente, NFT é um negócio assim que pode ser qualquer coisa. NFT não é só sobre arte. Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender. Existe, sim, essas coisas do Neymar, né? Deixa para lá isso. Todo movimento começa com arte. Toda mudança cultural ela é artística. Ela passa pelo esporte, ela passa pela música, mas NFT e a disrupção do processo não é na arte. Então, sim, existe arte digital, o PFP, que é o membership, é quando você compra e você faz parte de uma comunidade, mas se todo ativo não fungível... O que é ativo não fungível, gente? Eu tenho uma nota de R$100 e vou trocar com você uma nota de R$100. Você troca? Troca, é a mesma. Então, uma nota de R$100 é fungível, ela tem a mesma fungibilidade, ela tem a mesma característica. Não tem, desde que todas sejam, né, saídas do mesmo Banco Central. Não vamos entrar nesse mérito. Mas, assim, tá igual. Agora, não fungível é o quê? Eu peguei essa nota de R$100, que é minha, meu namorado escreveu lá, te amo. Não é, mas né, eu não troco, desculpa. Entendeu? Ela virou não fungível, ela tem uma característica especial, diferenciada, e ela vai valer outra coisa. Mais ou menos. Não sei. Então, quando você dá uma característica de não fungibilidade para um item, você está revelando para ele que ele é único. Todo dado que eu compartilho na internet, por exemplo, ele é um dado não fungível. Então, é um ativo que pode vir a se tornar não fungível. O meu acesso a um lugar, quando eu faço um login, é um ativo não fungível. Quando eu penso em essa cadeira é um ativo não fungível, esse palco, essa estrutura, todas as coisas que são diferenciadas e têm uma depreciação, quando a gente pensa na possibilidade, elas podem até não ser iguais, mas elas vão mudando. Os objetos de game, que foi onde começou toda essa parafernália toda do blockchain e das estruturas, também são ativos não fungíveis. Quando você compra uma skin, quando eu compro uma roupa, as músicas. Então, olha só, eu sou um ativo não fungível e vocês também. A gente não tem um DNA diferente de todo mundo. Somos ativos não fungíveis. Então, quando eu falo de NFT, e quando a gente pensa na estrutura do metaverso, esse é um pilar. A NFT é um pilar do metaverso. E tudo ali dentro é negociável. Então, Catarina, então a gente está falando que a gente pega o nosso contrato, o blockchain, ele acaba com o cartório, a gente pega, né, o cartório e registra os contratos no blockchain porque tem confiabilidade. Não. Eu literalmente estou pegando o prédio e colocando dentro do cartório. A melhor metáfora é essa. Porque eu pego o item, literalmente, e registro aquele item naquele lugar digital, naquele espaço digital, e falo assim, não é só sobre o contrato, é também sobre o contrato. Mas eu estou trazendo o ativo digital registrado. É como se a gente pudesse colocar o ativo dentro do cartório. Então, essa tecnologia, a perspectiva da tecnologia é assim. A gente já registra alguns itens grandes. O imóvel, por exemplo. Ou então, bolsas de luxo, carros. A gente tem uma coisa muito de característica, que é o chassi do carro.
O chassi do carro é como se fosse um código que você fala que o carro é um ativo não fungível. Ele pode até sair do mesmo modelo, no mesmo dia da concessionária, etc. e tal, mas se ele for meu, ele vai ser mais, ser mais sujo, mais batido que o de alguém. Entendeu? Então, ele vai ter essa característica de rastreabilidade ao longo do tempo. Por isso que o carro sai com um chassi. Cada carro tem um. Vai ser o mesmo modelo. Então, essa estrutura de itens não fungíveis a gente já sabe. Só que a gente nunca conseguiu pensar isso na possibilidade da democratização desse registro. Por quê? Porque é caro registrar um carro, é caro registrar um apartamento. Só que se a gente leva isso no blockchain e usa essa tecnologia, a gente consegue registrar qualquer coisa. Esse microfone. Eu consigo fazer um depara, saber onde ele está no tempo. E isso é metaverso. É quando eu faço uma identificação deste item dentro de um ambiente digital e eu sei o depara e consigo fazer essa vinculação. Isso daqui é a diferença. Então, quando eu levo assim nessa democratização dos ativos não fungíveis, é onde a gente precisa prestar atenção. Porque eu não estou falando... eu não lembro, é Fábio, né, o palestrante anterior, ele falou de cripto como meio de pagamento. Aqui a gente está falando que, assim, que além de ter o meio de pagamento, qualquer item pode ser negociado livremente. Isso daqui é a Matteron, que é um site, eu vou trazer alguns cases de exemplo aqui para vocês. Né? Ela é uma plataforma de Londres e ela se propôs a fazer todo um ambiente de legal por trás, legal, para que os itens fossem registrados. Então, são itens digitais, itens reais, tangíveis, que você faz o depara para a digitalização. Garrafas de vinho, barras de ouro, carros. Gente, isso daqui muda toda a indústria do cradle to cradle, né, de ESG. Porque se eu falo que um carro sai da concessionária hoje com sachê é ótimo, né? Chassi, eu não sei o que ele faz ao longo da vida dele, mas se ele sai registrado na blockchain, eu consigo percorrer o circuito dele inteirinho, desde que tem um chip de GPS, que é a coisa mais fácil do mundo. E quando eu não quiser mais ele, eu devolvo lá para a minha marca lá e falo assim, ó, tá aqui, ó, tá o carro que eu não quero mais, isso é sucata. Então, esse registro ele é importante na compra, mas ele é importante na rastreabilidade eterna do item. Então, aqui eu estou mudando uma indústria. Aqui eu estou fazendo correlações. Então, esse é outro, real items. É quando eu estou digitalizando. Isso daqui é um metadado. Né? Daqui eu estou trazendo uma configuração de como que essa Web3, esse blockchain, pode digitalizar e ajudar as marcas com os itens digitais. Então, não é só sobre comprar a minha roupa virtual no meu skin para os jovens no metaverso. É sobre fazer essa ponte entre o mundo tangível e o mundo digital. E isso é potente. Tá? Isso é bem potente. Então, quando a gente pensa na tokenização, né, dos artefatos, então a gente começa a usar essas palavras. Né? Tá vendo? Tipo, não é cyberespaço, metaverso, artefatos, e como que a gente tokeniza, porque agora vem essa, né? Como que a gente faz essa tokenização dos itens reais e faz essa facilidade. E aí eu posso, por exemplo, quando eu penso em ativos digitais e ativos financeiros, eu consigo proliferar a forma como eu faço negócio, porque eu consigo colocar esses itens dentro de um fundo de investimento. Eu consigo fazer com que as empresas e as possibilidades de ativos financeiros aumentem muito, porque eu não estou só negociando agora ações de empresa que devem ser registradas pela B3 na Nasdaq, lá. Eu estou falando que qualquer item pode ser registrado e pela confiabilidade do blockchain, que não precisa de custódia, porque já tem custódia, que não precisa de validação, porque está lá, precisa de algumas leis, e a gente está nesse momento das leis, mas os itens eles vão se tornar. A minha genética é um ativo não fungível. A minha capacidade intelectual é um ativo não fungível. Como que eu vendo e compro isso no digital? Como que eu deixo isso exposto? Tudo é esse lugar. Então, domínios são ativos não fungíveis. Então, ao invés de comprar um domínio no GoDaddy, tá? Você compra lá, paga mensalidade. Por que a gente paga mensalidade, gente? Porque o domínio não pertence a mim, eu alugo o domínio. Só que o que a blockchain está fazendo agora é um ativo digital. Então, eu consigo registrar o domínio e comprar direto da blockchain. Então, ele é meu para sempre. Eu pago uma vez. É um ativo. Eu não preciso me relacionar com outro player. Eu vou direto. E aí tem uma coisa muito importante também de pensar, que é a economia compartilhada. Né? E aí, o que é esse negócio de economia compartilhada? Não é só o sharing, o like economia, e a economia do like.
É trazer o valor econômico dessa minha intelectualidade, de tudo aquilo que eu registrei. E aqui começa a ficar legal, porque quando a gente olha para os jovens e para a geração anterior, eles já não querem comprar itens físicos, né? Ninguém quer um apartamento, ninguém quer um carro. A galera, mas gasta rio de dinheiro nesse negócio de skin, de game, nessas coisas, gasta um monte de coisa. Então, assim, essa galera que está olhando nessa percepção econômica do digital, ela vai adentrar um mundo onde você pode comprar coisa real no digital também e vice-versa. Então, o que acontece quando realmente as marcas precisam fazer? E aí, o que é? A gente precisa fazer loja no metaverso, gente? Não é sobre fazer loja no metaverso, é começar a se relacionar nessa perspectiva, hoje, filosófica. É isso que eu estou trazendo aqui. Não tem como falar o que é. E aí, assim, no começo desse ano, eu entrei nessa Vive Digital Collectibles. Ela é a empresa, é uma plataforma que é autorizada pela Disney, pela Marvel e por todas essas bambambãs de Hollywood ali para fazer NFTs dos personagens delas. Porque tem toda uma questão de direito autoral, né, etc. E tal. E aí eu fui lá e comprei um Pateta. E aí foi muito legal, porque quando você compra um Pateta de NFT, é a primeira vez... Até então eu só tinha comprado o Pateta, né, aquele que bota na cama, a camiseta do Pateta. Eu era consumidora da Disney, né? Você acaba se tornando uma consumidora da Disney. Só que quando você compra uma NFT, você não é mais consumidora, você é investidora da Disney, porque eu posso vender aquela NFT e aquele Pateta mais caro se alguém quiser comprar. Certo? Então, eu vou preservar a marca da Disney em primeiro lugar, porque eu não comprei uma ação da Disney, mas eu comprei uma NFT da Disney e assim, eu quero realmente... Imagina, o Pateta não pode escorregar, mas fazer nada errado, né? Porque senão o meu NFT vai valer menos. Então, você entende o meu relacionamento com essa marca? Ele mudou de perspectiva, ele não é sobre o consumo, ele é sobre eu fazer parte daquele universo. Ele é sobre eu querer defender aquele universo porque eu tenho um ativo da Disney. Então, olha a democratização disso. Olha o fato de que, quando você abre as possibilidades de desenvolvimento econômico e circular, de mercado secundário, de transitar ativos que você pode valorar com confiabilidade, o quanto muda as nossas relações como stakeholders. É isso que tem que repensar. Não é sobre fazer coleção de NFT e pagar mais caro. É sobre por que as pessoas, quando dão um valor de uma NFT, percebem a estrutura do mercado financeiro que se molda em volta de um Pateta, gente. É isso. Os artistas, por exemplo, eles se relacionam com fãs já. Fã é fanático, vem da palavra fanático, né? De graça. Ninguém... O cara que veste a camisa, ele está ali, ó, assim, ó, apaixonado para fazer acontecer aquele fã. E ele mesmo levanta a bandeira do fã, do artista. Você quer dizer, só que assim, ele participa da economia desse artista? Não, quem ganha dinheiro é só o artista, né? Por quê? Porque se agora eu tenho uma base de blockchain, que eu consigo estruturar que uma música desse artista está dentro da rede e eu consigo, ao invés de só escutar a música, ser investidora dessa música, de uma forma democrática, eu vou ganhar com o artista. Então, assim, o meu fanatismo vai ajudar eu a ganhar dinheiro dentro dessa economia que eu estou rolando. Esse senso de percepção de pertencimento, quando leva para o lugar econômico, ele aumenta. Ele disponibiliza para você. Então, o que acontece com essa indústria? Essa indústria normalmente é assim. O artista vai lá, aí ele pede dinheiro lá para as operadoras, para as record labels, e aí depois ele entra para o marketing, esse marketing vira um budget, esse dinheiro é violento, uma parte disso vai para essas operadoras, só uma parte fica com o artista, para alcançar o quê? Os fãs. O caminho da blockchain é assim, não precisa nada disso. Aqui a gente, e se você vender a música para mim, você vai divulgar ela mesmo? Vou, claro, óbvio, eu já divulgo sem ganhar. Essa é as bases da comparação quando a gente fala sharing economy, economia criativa. Eu estou dando possibilidade de centralizar as coisas. E o conhecimento. Por exemplo, o que acontece com a indústria da ciência? A indústria da ciência é dentro das universidades, né? Eu sou cientista, eu vou fazer uma tese, a universidade, eu consigo uma bolsa, eu estou lá, e aquilo pertence à universidade. E aí se cria dentro desse universo descentralizado o DeSci, que é as ciências descentralizadas. Eu pego esse conhecimento adquirido, ou eu pego parte do texto da tese que eu estou estudando,
parte da tese do conhecimento que eu estou aplicando, com todas as bases ali, registro na blockchain e deixo ali. E quem acessar vai me pagar. E você pode acessar, e não só acessar, você pode colaborar. E se você colocar mais umas linhas ali embaixo dessa ciência e descobrir mais alguma coisa, você também vai fazer parte daquele documento e você, toda vez que alguém acessar, também vai ser pago. Eu tirei a autonomia e a centralização científica de uma marca, de uma empresa, de uma universidade e coloquei para o público. Nossa, não sei nem o que pensar. Outra coisa, tem muito essa coisa de sharing economy, sharing... tudo, né? Play to earn agora. Sabe? Eu vou jogar para ganhar, eu vou estudar para ganhar. E é isso mesmo, gente. A gente vai fazer as coisas para ganhar. Vai ficar mais claro isso cada vez mais, porque isso é parte da estrutura do que está se formando de metaversos, né? São versos múltiplos. A Webix é uma blockchain brasileira. Ela se propôs a fazer o quê? Ele é um ERP que se conectou dentro do Instagram. E tudo que todo mundo compartilha dentro do Instagram, desde que o cliente seja conectado à Ibix, ganha. Então, se eu pego a Magazine Luiza, cliente da Ibix, eu tenho, sei lá, 100 seguidores, eu vou lá e compartilho alguma coisa, se alguém vê, se alguém fizer algum repost, algum comentário, ele vai me dando lá, igual o Brave, sabe? Vai acumulando Webix, tokens, dinheiro. Por quê? Porque ele consegue mapear quem tem o acesso. Então, os meus dados eles começam a se correlacionar economicamente comigo, né? Tipo, não com os outros. E isso é importante. Então, quando a gente fala assim, a economia está se inclinando para criadores de conteúdo, é literalmente. E é importante pensar assim, a gente sempre tem uma cabeça de que a gente precisa pensar em ação. O Facebook vai ter a ação dela, né? Então, os dados são do Facebook. Então, a Meta, que é o Facebook, né? Que trocou de nome, cria o gráfico social e não o gráfico de identidade. Para ela é importante o movimento social. Quando eu falo que eu sou uma identidade, eu estou trazendo valor para a minha pessoa. Eu estou conseguindo controlar o meu. Então, não é mais só sobre ter elementos sociais centralizados numa marca, é sobre trazer para mim os elementos financeiros do quanto eu estou colaborando coletivamente para aquilo. Então, ownership economy é quando você pode conversar e fazer você mesmo, plug and play. Você faz ali, começa a se relacionar você a sua marca, você o seu contexto. Tem um exemplo muito bom de economia compartilhada também, que é o arquiteto, né? O arquiteto é um criador, e aí eu vou lá, quero fazer minha casa, eu contrato o arquiteto, pago prestação de serviço para o cara. Aí, quando eu for vender, eu fiquei 5 anos nessa casa, vou vender essa casa depois para uma segunda pessoa que vai morar. O arquiteto ganha alguma coisa? Não, não ganha nada. Porque ele foi um prestador de serviço. Só que se agora eu abro uma... Se eu faço dessa casa, se eu tokenizo essa casa, e essa casa é uma NFT, ela é um token, ela é um ativo único, e eu falo que quem construiu aquela casa foi o arquiteto, o engenheiro, eu também, né? Eu investi. Então, quem está se relacionando com aquela economia daquela casa pode perpetuamente ganhar toda vez que aquela casa é negociada e transitada. Imagina lá, pingou lá. Nossa, eu fiz aquela casa 10 anos atrás, ela está sendo vendida e ainda estou ganhando? Sim. Isso é economia compartilhada. Então, a gente vai começar a perceber também dentro do metaverso. E aí, a surtação da avatarização, para a gente fechar aqui, é muito louco, né? Porque a gente sempre pensa assim, como que eu vou fazer o meu avatar? Não, não é. É assim, é a minha própria identidade registrada de forma múltipla. Então, é como que você transforma e se percebe não como um cidadão brasileiro, mas como um cidadão universal. Porque o que me representa hoje é o meu passaporte, eu posso até ter outro. Mas é isso, é limitante nas fronteiras. A Polygon, que é uma blockchain amarrada ali, que se relaciona com a Ethereum, ela tem feito estudos e avançado muito nessa questão do NFT Identity, que é outro pilar dentro do metaverso. Porque a gente precisa pensar que, dentro dos pilares, eu, então, me relaciono, para a gente começar a fechar aqui, entre eu, avatar, eu, pessoa física, uma economia circulando em cima de mim e vários itens que também se relacionam em volta de mim e que eu posso transitar. Então, são essas as bases que a gente, por enquanto, tem feito. Então, só para completar e fechar, quando a gente pensa numa economia que... E é o mais difícil, gente. É o mais difícil a gente conseguir perceber, porque a mudança não é tecnológica, é cultural, né? A gente está começando... O que as marcas fazem?
ela vai lá, acha um criador e fala assim, não, eu vou investir nesse cara, paga milhões. Eu vou investir na Camila Coutinho aqui, ó. Tá, é ela. E essa pessoa fala com a audiência. Esse aqui é o nosso modelo mental hoje. E aí o que a gente está falando é que a gente vai perceber que a economia é ao contrário. Você tem um criador no centro. Eu até posso atrair algumas marcas para mim. Eu me relaciono com elas. Claro, eu quero potencializar. A gente está dentro do sistema capitalista. Mas eu me relaciono com a comunidade e eu fomento essa comunidade. E isso é cíclico, isso é circular. Não está mais no topo da cadeia a decisão pela marca. Então, é esse lugar que a gente está começando a construir o metaverso. Obrigada. Estamos aqui na terceira edição do Score Summit com a Catarina Papa, sócia fundadora da Rito e da Unblock. Ela acabou de falar de metaverso com a gente e a gente queria saber se você pode dar um exemplo de como o metaverso promove a economia compartilhada. O metaverso é um conceito de ficção científica, então a gente está construindo os pilares do que pode vir a ser algo que a gente entende como metaverso. Hoje, o que a gente sabe é que economicamente é a maior adição de valor, a gente está dando confiança para as bases econômicas das relações digitais. Então, hoje eu confio nas marcas e confio no Google, confio nos objetos que eu me relaciono, os meus dados estão em posse de alguém. Quando a gente abre isso e traz a confiança para dentro do blockchain, que é uma base estrutural que vai avançar junto nesse sentido de metaverso, eu estou fazendo com que a gente transite as coisas economicamente de uma pessoa para outra, literalmente. Então, o principal motivo que a gente tem que olhar para isso é não só a cultura, mas é a descentralização econômica desse princípio. Bacana. E falando um pouquinho mais sobre a sua carreira, a gente queria saber o que te motivou a criar a Rito e a Unblock. Eu já estou conectada com o mundo de futurismo e tecnologias emergentes já há uns 10 anos, mas eu venho do mercado financeiro, então para mim esse encontro, quando a gente pensa nas realidades alternativas, que vem através da Rito, né, porque memória e emoção a gente acredita em sistemas de aprendizagem imersiva, e do outro lado a Unblock com o blockchain, esse encontro é muito potente na transformação desse mundo. Legal. E a gente também queria saber suas considerações sobre essa edição do evento. É muito bom quando a gente encontra dentro do ambiente também tangível uma relação com o digital, então esse híbrido que a gente está se acostumando já é um convite para a gente começar a pensar em vários locais, em versos diferentes, e a gente encontra aqui um hub de inovação, então é acalorado a criatividade e o contexto, então é importante dar o foco e trazer o que eu percebi que vocês fazem aqui.